Você já sentiu que uma frase em inglês soava estranha, mesmo que as palavras estivessem certas? Imagine que eu te mostro um carro e digo a red big car. Gramaticalmente, as palavras estão lá. Mas para um nativo, essa frase soa como um erro de sistema, um curto-circuito mental. O correto seria a big red car. Por que o tamanho tem que vir antes da cor? Porque o inglês é tão rígido com a ordem das qualidades, enquanto no português nós temos muito mais de liberdade? Hoje, no nosso laboratório, vamos descobrir que existe uma lei invisível, uma hierarquia oculta que governa o cérebro de quem fala inglês. Vamos decifrar esse código de prioridades agora. O mais fascinante é que, se você perguntar a um americano ou a um britânico por que ele diz Big Red Car e não Red Big Car, ele não saberá te responder. Ele não estudou essa regra na escola. Ele simplesmente sente que a ordem contrária é um crime contra a natureza. Existe uma programação de fábrica no cérebro anglo-saxão que organiza a realidade do subjetivo para o objetivo. No inglês, as palavras não são apenas jogadas na frase, elas são empilhadas seguindo uma ordem de importância física. Para dominar o inglês de alto nível, você não precisa decorar uma lista. Você precisa aprender a enxergar o mundo como uma sequência de camadas. Os linguistas mapearam essa lei e descobriram que ela segue uma sequência fixa de 8 categorias. A ordem é opinião, tamanho, idade, formato, cor, origem, material e propósito. Parece um pesadelo para memorizar, não é? Mas há uma lógica por trás disso. O inglês coloca o que é mais mutável e opinativo primeiro, e o que é mais permanente e físico por último, colado ao substantivo. Quanto mais difícil for mudar aquela característica do objeto, mais perto do nome ela deve estar. Vamos fatiar esse código categoria por categoria, para você nunca mais errar. A primeira camada é sempre a sua opinião. Palavras como beautiful, ugly, expensive ou strange. Por que elas vêm primeiro? Porque a opinião é a coisa mais volátil do mundo. O que é bonito para mim pode ser feio para você. No inglês, você deve declarar o seu filtro pessoal antes de descrever a realidade física do objeto. Por isso, nunca diga a red beautiful dress. O beautiful tem que abrir o caminho. A sua percepção subjetiva é o motor de arranque da descrição. No laboratório da língua, o eu sempre prepara o terreno para o quê. Depois que você deu sua opinião, a câmera do inglês começa a medir o objeto. Entramos nas categorias de tamanho, size, e idade, age, big, small, old, new. Perceba que essas ainda são características que dependem de uma comparação. Um carro é velho comparado a um novo. Uma bola é grande comparada a uma pequena. Por isso, elas vêm logo após a opinião. Elas são fatos físicos, mas ainda são relativos. Você diz a beautiful big old house. Opinião primeiro, tamanho depois, idade em seguida. Você está afunilando a descrição até chegar à essência imutável do objeto. As próximas camadas são formato, shape, e cor, color. Aqui a descrição fica muito mais estável. Um objeto round, redondo, dificilmente deixará de ser redondo. Um objeto green, verde, tem uma identidade visual clara. É por isso que a cor está tão perto do final. Ela é uma das características mais permanentes que percebemos. Lembra do nosso exemplo? A big red car. O tamanho, size.
veio antes da cor, color. Se você trocar, você está dizendo ao cérebro do nativo que a cor é mais importante que o volume e o sistema dele não está programado para processar essa hierarquia. Agora chegamos ao DNA do objeto: origem e material. French, Japanese, wooden, cotton. Essas qualidades são praticamente imutáveis. Um vaso chinês de porcelana sempre será chinês e de porcelana. Não importa o que você pense dele. É por isso que elas ficam coladas ao substantivo. Elas definem o que o objeto é, e não apenas como ele parece. Você diz a beautiful old Italian silk tie. Note, a viagem da sua opinião, beautiful, passando pelo tempo, old, pela geografia, Italian, até chegar à matéria-prima, silk. O inglês é uma jornada da alma para a matéria. A última camada colada no nome como um adesivo é o propósito, purpose. São adjetivos que funcionam quase como parte do nome. Sleeping bag, running shoes, wedding ring. Eles dizem para que o objeto serve. Essa é a característica mais íntima do objeto. Se você mudar o propósito, você muda o objeto. Por isso, ele nunca se separa do substantivo. Se você tem um anel de casamento de ouro italiano velho e grande, você dirá a big, old, Italian, gold wedding ring. O wedding é o último a ser dito, porque é ele que dá o veredito final sobre o que estamos descrevendo. Você deve estar pensando: professor, eu vou ter que pensar em 8 categorias toda vez que falar? Calma. Na vida real, raramente usamos mais de 3 adjetivos juntos. O segredo para o autodidata é o agrupamento. Tente lembrar apenas de 3 blocos: como eu me sinto, opinião; como ele é, físico; do que é feito, material. Se você seguir esse fluxo, sentimento, matéria, você acertará 95% das vezes. Outra dica master: se você usar adjetivos da mesma categoria, exemplo, 2 cores, você usa vírgula. Se forem categorias diferentes, não usa. O inglês usa a pontuação para separar camadas diferentes da realidade. O veredito do professor Dylan é: a ordem dos adjetivos no inglês não é uma chatice gramatical. É uma lição de filosofia. O idioma te obriga a separar o que é a sua opinião passageira do que é a essência imutável das coisas. Ele organiza o caos visual em uma linha de montagem lógica. Quando você domina a lei invisível, você para de traduzir palavras e começa a organizar pensamentos. Você passa a soar não como um aluno que decorou regras, mas como alguém que habita a estrutura mental do idioma. A partir de hoje, empilhe suas qualidades do subjetivo para o objetivo e sinta a fluência decolar. Aula encerrada, e nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até a próxima.